Glória a Deus, bom dia, amada igreja, que a paz seja convosco, amém? Que eu encontre a sua vida, a sua casa, a sua família em paz, na presença do Espírito Santo. E quero aqui deixar uma palavra de bênção nesse tempo de grandes conflitos e informações. Eu encontro uma palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 15 diante, resumindo aqui a história. Quando Davi ele vem se deitar com a mulher de Urias, essa Betseba, e ela então fica grávida, então o Senhor manda o profeta e aponta o pecado de Davi, e o Senhor traz uma consequência, que essa criança haveria de ser morta. O Senhor permite a criança nascer, apesar do pecado de Davi, mas como consequência, ali no versículo 15 do capítulo 12 de 2 Samuel, o texto diz que o Senhor fez adoecer a criança e assim também veio a morte. E a consequência disso é que quando a criança adoece, Davi vai para o joelho, Davi vai orar, Davi vai clamar ao Senhor, ele vai suplicar. No versículo 16, Davi está jejuando no chão prostrado. E os servos de Davi estão vendo ele pranteando. O texto vai dizer que Davi ficou num clamor por 7 dias, irmãos. Porque no versículo 18 aqui vai dizer que no 7º dia a criança morreu. Então os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele que a criança havia falecido, porque quando a criança estava viva, ele não dava ouvido para ninguém. Olha, rei, levanta, não fica assim. E Davi ficou prostrado no chão, clamando de jejum, meu irmão. Agora a criança morreu, eles falam, se ele não aceitou a criança quando doente, quanto mais agora morta. Agora ele vai ficar, pilhado, ele vai ficar desesperado. E Davi ouviu eles cochichando entre eles, e agora como que nós vamos falar? Aí Davi pergunta, o que aconteceu? A criança morreu? E eles dizem, sim, ela está morta. E aí no versículo 19, no versículo 20, então Davi, diz o texto, se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário, adorou ao Senhor, depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Irmãos, o que eu encontro dentro desse texto? Que a vida do cristão nesses dias está vivendo muito isso. A igreja está sendo colocada nessa situação. Primeiro houve para Davi uma consequência. Ele sabia que o que ele estava vivendo era consequência. E o que o mundo hoje está vivendo? Consequência. Mas, passando tudo isso, vai se cumprir a palavra de Deus. Na vida de Davi, como se cumpriu, e na nossa vida. Só que agora, depois que passa os 7 dias, aquele tempo, acabou, morreu. Aí Davi se levanta, ele volta à sua vida normal, ele foi, se lavou, se tomou banho, se ungiu, e ninguém está entendendo nada. E o seu servo chega até ele, no versículo 21, e vai dizer para o rei, cara, eu não entendo, porque antes você estava desesperado e agora que a criança morreu, você volta a comer, se alimentar, quando você deveria estar de luto. Meu irmão, eu aprendo aqui nesse texto que tudo passa. E nós não podemos viver um estado de medo, de crise, de choro, ficar curtindo luto muito tempo, não. Nós temos que aprender como Davi, se levantar e ungir, ir para o templo e começar a nossa vida de volta. Então eu quero que essa palavra fique no seu coração, de 2 Samuel 12, a partir do versículo 15 em diante, medite aí e que Deus fale ao teu coração. Um bom dia, um grande abraço, conte com a nossa oração aqui da IEQ Mendonça. Deus é fiel na nossa vida, amém?